Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus queridos e amados irmãos, estou aqui com um vídeo, que traz a velha discussão da separação da natureza humana, da natureza divina de nosso Senhor Jesus Cristo, que os protestantes, consciente ou inconscientemente, fazem constantemente, principalmente quando se trata de dois temas que são debatidos. Primeiro, a Theotokos, ou seja, Maria, mãe de Deus. Eles vão dizer que Maria não é mãe de Deus, Maria é mãe apenas da natureza humana de Jesus. E se Jesus é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, eles vão fazer essa separação da união hipostática, que é inseparável, né? Ninguém pode separar o Verbo eterno da natureza humana, da pessoa humana de Cristo, né? Ou melhor, da natureza humana de Cristo. Existe uma só pessoa com duas naturezas, né? Recapitulando aqui, corrigindo aqui, que quando nós falamos dessas duas naturezas existindo em uma só pessoa divina, nós caímos muitas vezes assim em palavras não tão precisas. Talvez seja o caso do pastor Elias Soares, querendo aí defender com afinco a divindade de Cristo e dizer que Cristo é imortal. Ele faz essa separação, né? Como Nestório fez inúmeras vezes, né? Mas vamos ver aí o que eles argumentam. Elias Soares vai dizer que Jesus não morre, ou seja, que o Verbo eterno não morre, não morreu, né? E o outro irmão vai dizer que morreu. Porém, como entender isso? Se existem textos que vai dizer que Deus é imortal, que Deus não morre. E como entender, ao mesmo tempo, que Jesus, que se fez carne, morreu? Então vamos lá, vamos ver aí o debate deles aí, o que é que eles estão debatendo. Mas eu consigo separar a parte material. Não, eu tô dizendo, a alma sangra, tem sangue, a alma tem sede, a alma come, a alma bebe. Não. Mas ela não pode ser distanciada de mim. Não, sim, mas essa é uma necessidade do corpo, é corporal. A alma, tanto é verdade que depois que a pessoa morre, a alma não precisa de descanso, a alma não precisa de água, a alma não precisa de comida, não precisa de nada disso. Tá entendendo? Porque ela é imaterial e imortal. A alma de Jesus não sangra, o que sangra é o seu corpo. E isso é que sangra. A divindade, o Senhor Jesus diz, olha, tocai e vede, que o espírito não tem carne nem osso, como vocês veem que eu tenho. Veja, esse argumento que ele está usando aí se torna falacioso, se torna um sofisma, né? Ele vai dizer, ele vai fazer a separação. Ele faz a separação da natureza humana de Cristo e da sua natureza divina. Ele faz a separação. Mesmo que depois no vídeo ele vai dizer que não faça, mas ele faz. Porque quando ele vai dizer que a alma não sangra, ele pergunta, a alma sangra? A alma sente sede? A alma sente fome? Né? Então ele vai dizer que quem sangrou foi o corpo de Jesus. Então logo ele separa a natureza humana da natureza divina. E aí, meus irmãos, nós caímos no nestorianismo. E o outro irmão vai falar sobre isso. Vamos lá, deixa eles continuarem, né? Mas é afirmado claramente. E Deus é espírito. Eu explico isso daí, Atos 20, 28, é isso, quer saber? Ele derramou o seu sangue por nós. Então vamos entender bem esse versículo? Vamos entender. E por que o irmão está dizendo que ele derramou o seu sangue por nós? Porque na antiga aliança, ou seja, Antigo Testamento, mas falamos da Antiga Aliança. A Antiga Aliança, muitas pessoas não, né? Os sacerdotes e o sumo sacerdote fizeram sacrifícios de animais, derramaram sangue, porque sem derramamento de sangue não há sacrifício, né? Então fizeram sacrifício de animal para fazer a expiação dos pecados. Só que todos os sacrifícios que foram feitos não eram suficientes para aplacar a ira de Deus. O pecado de Adão, a culpa, a pena que Adão deveria receber, só poderia ser paga com um derramamento de um sangue de um ser que fosse equivalente à pena, né? A pena era eterna, então Deus tinha que sacrificar-se. E aí nós vemos imagens, tipologias do sacrifício de Cristo desde a antiga aliança. Quando Abraão vai sacrificar Isaac, no próprio
sacrifício de Abraão, que vai sacrificar Isaac, nós já podemos ver uma tipologia de Cristo, né? Deus Pai que vai oferecer o seu filho. Abraão não sacrifica por uma intervenção divina, mas aparece um cordeiro que Abraão sacrifica no lugar de Isaac. Esse cordeiro representa Cristo, é uma figura de Cristo, uma imagem de Cristo, uma tipologia de Cristo. E depois, no Novo Testamento, na Nova Aliança, São João Batista vai apontar para Jesus que se aproxima do Rio Jordão e diz: eis ali o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aquele Cordeiro que tira o pecado do mundo, que é Jesus, só é capaz de tirar o pecado do mundo porque tem sangue para derramar. E o sangue dele é que nos purifica de todo pecado, como diz São João. São João vai dizer na sua primeira carta: o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. Só que o problema do pastor Elias Soares é que ele está separando a natureza humana da natureza divina para dizer que Deus não morre. Só que Deus que é imortal, Deus que não morre, né? E alguém vai dizer assim: é impossível Deus morrer. Não é impossível Deus morrer. E por que não é impossível? Porque Deus fez isso possível. Lucas, o arcanjo Gabriel vai dizer a Maria: olha, a tua parenta está grávida. Porque para Deus, veja, a tua parenta está grávida, já é o 6º mês. Porque para Deus nada é impossível. Então, até Deus, que é imortal, pôde morrer. Se fez homem para morrer e para nos salvar. É por isso que o autor da carta aos Hebreus, Jesus falando por meio dele, vai dizer: Pai, deste-me um corpo para fazer a tua vontade. E tudo que Jesus fez e o seu corpo sofreu, o Verbo eterno sofre com o corpo. Por quê? Porque o Verbo eterno, a natureza divina de Cristo, é inseparável da natureza humana. Então, tudo que Cristo fez como homem, o Verbo eterno fez, viveu, porque é o Verbo que se fez homem. Então, é uma pessoa, não são duas pessoas. Vamos lá, vamos continuar aqui. E depois também, 1 Timóteo 3,16, que diz que ele, Deus foi manifestado na carne. Isso, é claro. E o 6,16 que não foi lido ainda, né? Quer ler? Pode ler também. O único que habita na luz inacessível. Tem que mais... é imortal. Isso, o único que tem imortalidade habita na luz Mas isso inacessível. não discute a questão da encarnação de Veja Cristo. bem, ó, eu vou ficar aqui rodando em círculo. A minha posição não é nestoriana. Nestório, ele concebia duas pessoas para Cristo. Uma pessoa humana e uma pessoa divina. Não é o meu caso. Cristo é uma pessoa com duas naturezas e que nós chamamos de natureza teantrópica. Essas duas naturezas estão ligadas a tal ponto que elas são inseparáveis. Quando houve a morte, quem que morreu? Morreu o corpo de Jesus, como ele disse: olha, este é o meu corpo que é partido por vós. Quando ele deu o cálice, ele falou: este é o meu sangue. Espírito não sangra e alma não sangra. Quem sangra é o corpo. Jesus deixou de existir como pessoa? Não deixou de existir. Por quê? Mesmo um ser humano sem ter a divindade, quando morre, ele não deixa de existir. O corpo morre, mas a alma continua, e a alma continua ligada à divindade. Eu não sei nem o que dizer agora. Vamos lá, eu oriento o senhor... Eu não sei nem o que dizer agora. O irmão percebe que a ânsia, o desejo do pastor Elias Soares de defender a divindade, dando continuidade, né? Teve um probleminha aqui, mas o irmão vai dizer, né, que aconselha fortemente que o Elias Soares releia, né, e entenda o que Nestório defendia, porque ele defende a mesma coisa. Veja aí. Eu não sei nem o que dizer agora. Vamos lá, eu oriento o senhor fortemente a ler novamente o que Nestório defendeu, porque em dada medida o senhor está defendendo exatamente a mesma coisa que ele defendeu. Exatamente a mesma coisa. Ele tinha um problema, Nestório, que era a questão de que Deus passou pela morte. E ele defendia abertamente que somente a natureza humana havia passado pela morte, que somente a natureza humana havia sangrado. Se somente a natureza humana ela sangra, e somente a natureza... Porque veja, somente eu estou dizendo o seguinte: eu estou separando as duas naturezas em duas coisas diferentes. As duas naturezas estão lá. Na história, né? Uma não pode desassociar da outra. É uma coisa só. Cristo, ele é verdadeiro Deus, verdadeiro homem. Uma só coisa. Nessa uma só coisa... Não é uma só coisa, é uma só pessoa, né? E aí o pastor César, vai apelar para os concílios e vai falar do concílio de Calcedônia, e depois o irmão vai apelar sobre isso. Então eu vou deixar eles falarem aqui, porque eu estou tendo um problema com a maneira de gravação aqui. Vou deixar eles falarem até o final e depois eu vou concluir com a própria fala do pastor Elias Soares, quando ele vai dizer que ele prefere ficar com a Bíblia. A parte humana dele, claro que vai derramar o sangue, mas eu não tenho como separar da parte
divina. Por isso que eu digo que Deus, ele morreu na cruz pelos nossos pecados, Deus Filho. Bom, Por isso o conceito de Calcedônio diz que as naturezas são inseparáveis. Embora você tem que convir que a pergunta do Elias é interessante, né? A alma sangra. Divindade O sangue. espírito sai sangue, né? Então, aí tem a Bíblia diz lá em Hebreus que a palavra de Deus consegue a divisão de alma e espírito, por exemplo, que a gente não consegue fazer teologicamente. Mas tanto que séculos e séculos discutiu isso, mas nós precisamos crer, como os concílios creram à luz das escrituras, eles não tiraram do nada esse assunto, de que Cristo, enquanto ele sangra, ele é Deus, porque ele é totalmente verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Enquanto ele padece pelos nossos pecados, ele é Deus, ele morre Deus, ele ressuscita Deus. Por quê? Porque ele é a segunda pessoa da Trindade. Ele é o Deus que se fez carne, o verbo que encarnou. E eu não tenho como fugir disso. O Deus Filho, ele teve fome, o Deus Filho, ele teve sede. Isso, inclusive, é para combater o gnosticismo e o docetismo, que dizia que ele era uma alma que esteve no nosso meio. Então ele de fato encarnou. E esse é o grande mistério da encarnação. Não é simples. É a grande pessoa, a grande discussão da história é a segunda pessoa da Trindade, porque é difícil conceber a encarnação. Nem dá para comparar, por exemplo, teofania com encarnação, porque a teofania ela é passageira, a encarnação ela é perene, ela é eterna. Então é difícil de entender, mas o que traz segurança para mim é entender que ele está junto lá, os dois estão juntos e não há como separá-los. Por isso eu posso afirmar que o Deus Filho, ele morreu na cruz pelos nossos pecados. Não é eles estão juntos, os dois estão juntos. Está junto as duas naturezas. É uma só pessoa. Um só ser. Um só ser. Um ser divino que tem duas naturezas. Uma divina e uma humana. Uma só pessoa. Não são eles dois. Agora, sabe o que realmente é difícil? É difícil ir contra a palavra de Deus. 1 Timóteo capítulo 6,16 diz que Cristo é imortal, essencialmente imortal, a sua divindade. Que ele é imutável, que ele é transcendente, que ele é imaterial e que a divindade também, ela é eterna. Isso é que é difícil, dar morte àquilo que não morre. E eu nunca defendi a separação das naturezas, em momento algum aqui, quem está me ouvindo e me assistindo, sabe que em momento algum eu defendi a separação das duas naturezas. A natureza humana continua sendo representada pela alma que é imortal, e ele concorda que a alma é imortal porque ele não é aniquilacionista. A divindade não morre, estando, portanto, alma e divindade unidas, as duas naturezas estão unidas numa só pessoa. O que morreu? O corpo de Jesus. O próprio Adão, ele morreu o quê? Depois, o seu físico. Qualquer pessoa, quando morre, morre fisicamente. A alma continua. Então, não tem morte de Deus. Essa é a questão. Reverendo, rapidinho. Então, mas até o próprio texto que o senhor cita, de Timóteo, e a gente precisava ler ele todo, né? Ele vai falar da morte de Cristo. Então veja, aqui não vou dar continuidade, que vai ficar girando em círculos. Mas Elias Soares diz que é impossível fugir da palavra de Deus. E ele fica com a palavra de Deus. E eu gostaria de citar a palavra de Deus para mostrar o próprio Jesus dizendo que ele morreu. Ele morreu. O próprio Jesus, já glorificado no céu, porque Elias Soares estava separando, ele estava separando o verbo eterno antes da encarnação. Quando diz que Jesus habitava em luz inacessível e é imortal, estava se falando do verbo antes de encarnar-se. Quando o verbo se encarna, ele morre. Claro que o verbo eterno, o Logos eterno morreu? Não. Mas ele morre como pessoa, porque ele tem duas naturezas, uma natureza humana e uma natureza divina. Eu até entendo o que Elias Soares está querendo dizer, porque ele está querendo defender a divindade de Cristo, a imortalidade de Cristo. Porém, esse Deus que é imortal, para ele é possível fazer todas as coisas. E uma das coisas foi morrer por nossos pecados. Como? Primeiro, eu vou dizer como ele morreu. Lendo aqui São Pedro, primeira carta de São Pedro, capítulo 3, verso 18. Como foi que ele morreu? Vamos dizer como foi que o verbo eterno, encarnado, morreu. Veja, com efeito também Cristo morreu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, a fim de vos conduzir a Deus. Morto na carne, foi vivificado no Espírito. Então, no qual foi também pregar aos espíritos em prisão. Então, o verbo eterno, segunda pessoa da Santíssima Trindade, morreu verdadeiramente. E como ele morreu? Com a natureza humana. Morto na carne, com a natureza humana. E o próprio Jesus, depois de ressuscitado, glorioso no céu, vai dizer a João, no livro do Apocalipse, capítulo 1, versículo 17. Capítulo 1 do Apocalipse, versículo 17. Aí você pega aí versículo 9 até o 16, você vai ver João vendo Jesus
ressuscitado, glorioso, né, com cabelos brancos, olhos como fogo, e vai aí dando uma explicação, né, mística do próprio Cristo. E no versículo 17 João diz assim: ao vê-lo, caí como morto aos seus pés. Caí como morto aos seus pés. Ele colocou a mão direita sobre mim, assegurando: não temas, eu sou o primeiro e o último. Jesus está dizendo que ele é o primeiro e o último. Ele é o eu sou, né? Que falou ali também para Moisés na sarça ardente. Eu sou o primeiro e o último. O vivente. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do Hades. Então, Jesus é o vivente que esteve morto, mas que agora vive para sempre. E vamos ver aí, né, já que eles apelaram para os concílios, né, então não existe só a Escritura, mas vamos agora também ver o que a igreja disse, né? Agora eu falei para você o que a Bíblia diz, como Elias Soares falou. Em Apocalipse 1,17 é dito que ele esteve morto. Jesus mesmo disse: eu estive morto, eu morri, eu estive morto, mas agora eu vivo para sempre, né? E São Pedro vai dizer na sua primeira carta, capítulo 3, verso 18, como ele morreu na carne. E aí, agora a igreja, no Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 625, é dito o seguinte, veja: Cristo com seu corpo na sepultura. Veja o que é dito. A permanência de Cristo no túmulo constitui o vínculo real entre o estado passível de Cristo antes da Páscoa e seu atual estado, né? Seu atual estado glorioso de ressuscitado. É a mesma pessoa do vivente que pode dizer: estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos. Apocalipse 1:18, que nós acabamos de ler. E aí, São Gregório de Nissa vai dizer o seguinte: Deus, o Filho, não impediu a morte de separar a alma do corpo, segundo a ordem necessária à natureza, mas os reuniu novamente, um ao outro pela ressurreição, a fim de ser ele mesmo, em sua pessoa, o ponto de encontro da morte e da vida. Sustando nele a decomposição da natureza, produzida pela morte, e tornando-se ele mesmo princípio de reunião para as partes separadas. Quais foram as partes separadas? A parte do corpo e da alma. O que se separou por ocasião da morte de Cristo foi o corpo humano de Cristo e a alma humana de Cristo. Porém, veja o que é dito a respeito do verbo. Visto que o príncipe da vida, né, Jesus Cristo, o príncipe da vida que mataram, é o mesmo vivente que ressuscitou. É preciso que a pessoa divina do Filho de Deus tenha continuado a assumir a sua alma e o seu corpo separados entre si pela morte. Aí veja o que João Damasceno vai dizer. Pelo fato de que a morte de Cristo, na morte de Cristo, a alma tenha sido separada da carne, ou seja, do corpo, que Elias Soares argumentou tanto que era isso que tinha morrido, a única pessoa não foi dividida em duas pessoas. Então, aqui, quando o corpo morre, Jesus, o Verbo, está morrendo verdadeiramente. Claro que o Verbo eterno que estava unido à alma e unido ao corpo, o Verbo eterno, a divindade, não morreu. Mas a pessoa humana de Cristo, que é formada na encarnação por uma alma humana, por um corpo humano e pelo Verbo eterno, que na união hipostática está ligado à natureza humana inteira, ele participa da morte. Veja, o imortal se torna mortal pela natureza humana que assumiu.
né? Aí São João Damasceno vai dizer: pois o corpo e a alma de Cristo existiram da mesma forma desde o início na pessoa do Verbo. E na morte, embora separados um do outro, ficaram cada um com a mesma e única pessoa do Verbo. Então, Cristo morreu verdadeiramente. Morreu como? Morreu na carne. Se você negar isso, se você dizer que somente o cadáver ou a natureza humana de Cristo morreu, é o mesmo que você dizer que não teve expiação de pecado, porque um ser humano não poderia salvar o outro. Só quem poderia nos salvar era um ser divino, feito homem e morrendo por nossos pecados. Deus abençoe a todos. E aí nós podemos ver a grande confusão que se faz, por exemplo, quando falamos da Theotokos, de Maria como mãe de Deus, porque eles separam a natureza humana da natureza divina. Deus abençoe esse outro irmão aí, que trouxe argumentos baseados principalmente nos concílios, de que, de fato, o Filho, o Verbo eterno, feito homem, morreu verdadeiramente. Então Jesus, o Verbo eterno, quando se faz homem, é uma só pessoa que experimenta também a morte, a fome e a sede. Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Amém.